Fala galera, mais um vídeo aí para o nosso canal e hoje eu vou falar dos maiores salários dos jogadores de futebol em 1995. Nós vamos trazer esses valores para a atualidade, para a gente fazer um comparativo. Então assista até o final, vamos junto! Esse vídeo de hoje tem como base um post feito pelo canal Futebol e Notícias. Eu estava mexendo no Instagram e aí o pessoal tinha postado os salários, os maiores salários dos jogadores lá da época de 95, né? E aí eu fui ler os comentários e os comentários tiveram vários pontos aqui que me fizeram trazer aí. Então só lembrando aqui os salários, colocaram os maiores salários, colocaram aqui do Romário, baixinho, né? Tô com uma colinha aqui. Na época o salário dele no Flamengo era de R$ 62.500. Túlio Maravilha no Botafogo era de R$ 50 mil. O Edmundo, animal, no Palmeiras ganhava R$ 45 mil. Mesmo o salário do Branco, que jogava na época no Flamengo. O Renato Gaúcho no Fluminense ganhava R$ 42.800. O Djalminha e o Amoroso, que jogavam no Guarani, Djalminha R$ 43.300 e o Amoroso R$ 39.100. O que é interessante aqui, gente, eu não sei se esses salários realmente eram salários da época, foi um post que eu vi no Instagram, então nem me preocupei muito em pesquisar a fonte, mas a ideia aqui é trazer um pouquinho de conteúdo, porque quando eu fui olhar nos comentários, o pessoal tiveram muitos comentários curiosos em relação ao valor do dinheiro no tempo, né, que é algo muito importante. Então, por exemplo, um dos comentários aqui foi o seguinte: o salário era o salário mínimo na época era R$100, era muita grana. Esse foi um comentário. E aí, um comentário que foi muito interessante foi o seguinte: hoje o salário mínimo é 11 vezes maior do que na época. Então, se o salário do Romário era esse valor, vezes 11 daria R$ 687 mil. Um outro comentário foi o seguinte, né? Então a gente vê várias formas do pessoal corrigir o valor no tempo, né? O cara fala assim: hoje o cara ganhou R$1 milhão para ficar no banco, é verdade, né? 65 mil em 1995 vale mais que R$1 milhão hoje, então não sei qual o valor que tirou. Algumas pessoas falando que tinha que corrigir o valor da inflação, e aí colocando aqui, né, teria que corrigir pela inflação, que daria uns 580 mil. Então vamos aos fatos, né? Vamos entender um pouquinho disso. É verdade que o salário hoje, né, em 2022, o salário mínimo é R$ 1.202 e na época eram R$100 o salário mínimo. Então, se R$100, se o salário do Edmundo, né, correspondia a 625 salários mínimos, né? Então, o valor, se a gente corrigisse isso, 625 salários mínimos vezes 1.212 dá R$ 757.500. O mais importante disso tudo na hora de fazer esse tipo de conta não é o quanto o salário foi reajustado ou que deveria ter sido reajustado. Primeiro, como disse aqui, o salário mínimo, o salário de jogador de futebol não tem como base o salário mínimo. Segundo ponto é que houve uma evolução muito grande no esporte ao longo do tempo, então não daria nem para fazer esse tipo de comparação, porque o esporte mudou, os salários são completamente diferentes da realidade da época. Hoje tem muito mais patrocínio, hoje tem muito mais renda, né, muito mais dinheiro envolvendo o esporte do que era na época. Mas no final da história, o mais adequado a se fazer aqui nesse caso é a gente corrigir o valor pela inflação. Então, o mais importante para agora é o que a gente compraria com os mesmos valores, o poder de compra. Isso é o mais importante. Então, na época, o Romário, baixinho aqui, tinha um poder de compra de R$ 62.500. Hoje, quanto que ele precisaria ter de dinheiro para ele comprar as mesmas coisas que ele comprava lá em 95? É isso que a gente deve fazer. A gente pode pegar os índices. Para fazer isso, a gente precisa pegar os índices de inflação, né? O mais comum aí, o mais popular e o índice oficial é o IPCA, né? Se a gente pegar o salário do Romário, então, na época de 62.500, isso daria um valor equivalente a R$ 309.958. Se a gente pegar do Túlio Maravilha, de 50 mil, dá um valor de R$ 247.966. O Edmundo, né, seria um valor equivalente, 45 mil, ele teria um poder de compra hoje, precisaria ter para manter o mesmo padrão, R$ 223.169. Mesmo valor do Branco, né, do Flamengo, o salário era igual. Já o Renato Gaúcho, né, 42.800, ele teria que ter 212.259
Djalminha, que tinha um salário de 43.300, teria que ter um poder de compra aí para comprar as mesmas coisas, 214.738, e o Amoroso, 39.100, teria que ter 193.909. Então, o certo aí é para a gente corrigir pela inflação, porque o mais importante não é o quanto a pessoa ganha, é o que ela consegue comprar com aquele valor. Então, com 62 mil, se ele continuar ganhando, ou se ele não corrigir pelo menos pela inflação, ele não consegue comprar as mesmas coisas, independente do salário que ele vai receber aqui na época, né, em 2022. Então, fundamental corrigir o valor pela inflação, e o mais importante é você ter um controle da sua inflação. Mais importante é você fazer aquele controle orçamentário para saber o quanto foi o seu aumento de gasto de um ano para o outro, né? Você faz ali mensalmente quanto que você teve de aumento de gasto mês a mês, para aí você fazer uma média, porque você precisa saber a sua inflação, porque muitas vezes a inflação, o índice oficial, não representa a nossa própria inflação, principalmente quando a gente fala aqui de valores muito altos, porque os índices, a cesta que compõe, né, os dados aqui para calcular a inflação, são os índices, são gastos, são itens da família média brasileira, né? E a gente está falando aqui de um atleta profissional de futebol que acaba comprando muitas outras coisas que não são ajustadas pela média da família brasileira, questões de cesta básica. O cara consome muitas outras coisas, viagens internacionais, produtos importados. Então, fundamental que as pessoas tenham no seu orçamento doméstico. O controle do orçamento doméstico não é só para saber com que eu estou gastando efetivamente, mas também para a gente ter alguns dados, alguns índices para saber o quanto de poder de compra nós estamos perdendo no tempo. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal para a gente continuar gravando vídeos, trazendo curiosidades. Então, vamos junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.